Lucas 8, 4 a seguir, amém? Capítulo 8, versículo 4 a seguir, onde a palavra de Jesus vai nos falar acerca da parábola do semeador. Glórias a Deus. Meus irmãos, muitos não entendiam naquele tempo o que devia ser, o que era a parábola, amém? Porque até mesmo hoje, o português simplificado, muitas vezes, muitos ouvem e não entendem ainda, glórias a Deus. Porque, na verdade, muitos estão desapercebidos, muitos estão olhando atentamente, mas muitas vezes o pensamento está longe, preocupado com algo que vai acontecer amanhã ou daqui a pouco, ou com alguma pessoa que está em casa, né, esperando, aleluia, Jesus, ou uma resposta de alguém, algo do tipo. Glórias a Deus. Aqui nós entendemos, meus irmãos, pela palavra de Deus, que ali estava em redor de Jesus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Mestre, uma grande multidão, todos ansiosos, todos ali já purificados a ouvir mais uma vez o que o nosso Mestre iria estar pregando ou ensinando naquele dia. Glórias a Deus. Eu creio, meus irmãos, que ali estavam todos atentos, como nós estamos nessa noite, na casa do nosso Deus. Atentos para ouvir a voz de Deus, não é a voz do homem, porque a voz do homem é o que menos importa nesse tempo de hoje, né, meus irmãos? Homens pensam e falam o que pensam, muitas vezes não sabem o que falam, e enganam a muitos e a multidões. Aqui o nosso Senhor Jesus, ele começa a abrir a sua boca e ministrar em parábolas para aquele povo, glórias a Deus. Ele começa a falar acerca de, ou dando por uma situação de um semeador que saía a semear uma boa semente. Agora eu queria que você, pelos olhos da fé, contemplasse o homem a caminho de uma lavoura, ou a caminho de uma terra trabalhada, uma terra arada, como muitos conhecem, né, meus irmãos, para fazer um plantio de uma semente. E nessa caminhada, algumas das sementes cair ao caminho, ou à beira do caminho. Aqui já estamos descrevendo um semeador. Ele estava fazendo essa anatologia, não sei como é que se diz, eu não sou muito bom em português, mas ele estava dando um ensinamento para aquele povo, para que eles entendessem de uma forma simplificada como é e como se faz para alcançar o reino de Deus, o reino dos céus. Ele começa a falar, ele começa a dizer: um certo semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pesada, ou foi pisada, e vieram as aves do céu e as comeram. Outra parte daquela semente caiu entre as pedras, mas não havia umidade. E outra parte caíram no meio dos espinhos, entre os espinhos, e crescendo junto com os espinhos a sufocaram. Meus irmãos, essa parábola é algo de tudo que Jesus ensinou e sempre tem nos ensinado até hoje pela palavra de Deus, é algo tremendo, meus irmãos. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a Bíblia, e quando começamos a pedir Deus discernimento para entender o que Deus quer nos dizer através da palavra dele, glória a Deus, é algo que nos faz o coração bater forte. É assim que eu me sinto nessa noite, meus irmãos. E não é por medo, não é por opressão, não é porque os irmãos estão olhando para o meu lado, não, porque eu tenho costume de ministrar para muitas pessoas, eu tenho esse costume, meus irmãos, eu não tenho esse temor de falar para homens, mas é porque a palavra de Deus é muito impactante, é muito poderosa, glórias a Deus. E podemos sim ministrar a palavra de Deus de uma maneira simplificada para todos entenderem e se agraciados, ser cheios do poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quando Jesus ele estava ministrando essas palavras e parábolas, os seus discípulos começaram a indagar ele acerca da parábola. Mas, mestre, nos diz, como assim? O Senhor está ensinando em parábolas. Ele começou a dizer a eles, para que vocês entendam. Mas para nem todos eles vão entender. Nem todos que estão em nosso meio, estou dizendo de uma forma simplificada, como Jesus disse.
Nem todos que estão no nosso meio vão entender o que vocês estão entendendo. Aqui nessa noite, glória a Deus, também tem pessoas que vão entender o que Deus está falando no teu coração, até que eu termine de ministrar essa palavra, e tem pessoas que vão ficar confusas. Aleluia, Jesus. Oh, glórias a Deus. Quando Jesus ele estava ministrando, a certa semente cai à beira do caminho e é pisada, e vem as aves do céu e as come, glórias a Deus. Ele está dizendo, glórias a Deus, aleluia, Jesus, que nem todos vão continuar até o final da jornada. Muitos vão ficar em meio à caminhada. Muitos vão colocar obstáculos, vão se cansar, vão se afadigar. Muitos vão entrar na igreja, muitas vezes, meus irmãos, que vai ouvir, ou vão ouvir a ministração dos louvores, a ministração da palavra de Deus, mas vão guardar em seus corações o que ouviram e o que aprenderam. Por outro lado, o diabo, Satanás, o grande ser Satanás, ele vai vir e vai tirar tudo que foi plantado naquele coração. É por isso, meus amados e irmãos, que muitos não têm aquela firmeza de estar na casa de Deus, não quer aquele Jesus, aquele compromisso com Deus. Eles vêm, eles se alegram com os louvores, muitas vezes se emocionam, sentem Deus lá no coração, choram, ouvem a palavra de Deus, eles conseguem até mesmo ouvir Deus falar através do pregador da noite ou da pregadora, ou que seja o pastor. Mas o povo não dá lugar para Deus. Não deixa Deus trabalhar, não dá a sua vida por completo para Deus, os seus problemas, a tua família, as suas dificuldades. O diabo vem e tira tudo que ele ou ela aprendeu, ouviu. O diabo nunca brincou de ser diabo, ele age. Ele tem agido para tirar a paz. E para cegar o entendimento de muitos dos irmãos. Não precisa ter teólogo para ministrar a palavra de Deus. Tem que pedir Deus discernimento e sabedoria da palavra dele. Aleluia, Jesus. Então, esse é o significado que Jesus está dando da parábola, onde ele diz que uma parte da semente cai dentro do caminho e muitos são pisados e também devorados ou comidos pelos pássaros do céu. São as pessoas que idam, ouvem, muitas vezes se comovem naquele instante, mas não querem compromisso e continua deixando ser enganado ou levado pelo engano do diabo. Meu Deus, tem misericórdia. Jesus também ele diz que uma certa parte da semente caiu, aonde, meus irmãos? Entre as pedras, os pedregais, ou pedregais, demora pouco para falar. Representa, meus irmãos, aqueles que não têm a raiz firmada em Jesus. Meu Deus, aleluia. Semelhantemente àquela que cai à beira do caminho. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus diz que quando aquelas sementes caem entre as pedras, os pedregais, não há umidade suficiente. Então aquelas raízes, elas não conseguem enxertar o suficiente na terra. Será que os irmãos estão entendendo nessa noite? Aleluia, Jesus. Entenda, igreja. As raízes não se aprofundaram bastante, não havia umidade. Portanto, quando veio o sol, as queimaram. Meu Deus, tem misericórdia. Então elas se murcharam. Semelhantemente, meus irmãos, as primeiras. Misericórdia de mim, Jesus. Nós temos que ter aquela firmeza, temos que pedir, Deus, Meu Deus. que as minhas raízes estejam totalmente, Senhor, totalmente aprofundadas na terra. Eu quero ser, aleluia, fruto, Senhor. Entenda, igreja, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Porque há de haver muitas pedras em nossas vidas, em nossos caminhos, muitas vezes, mas nós não podemos deixar as nossas raízes ficar fora da umidade, não podemos deixar as nossas raízes Jesus maravilhoso. fora da terra, meus irmãos. Meu Senhor, aleluia. Porque senão, na hora que a primeira luta, o primeiro vento que vier soprando, nos tira
vida da presença de Deus. É, meu Deus, é verdade, Jesus Santo. Na hora que vier a primeira dor, a gente já começa a se afastar. Se com Deus está difícil, imagina longe de Deus, meus irmãos. É, meu Deus, aleluia. Então aquela semente cair das pedras representa aquele que vem. Ele não quer raiz, ele não quer, melhor dizendo, ele não quer se firmar. Oh, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus. Ele diz, o negócio de ser crente não dá muito certo comigo, eu tenho muitos problemas ainda, eu tenho que me consertar. Deus, ele quer. E ele pega aquele que está ainda todo, vamos dizer assim, como eu, aquele cristal velho lá no meio daquela imundícia, cheio de imperfeições. É, meu Deus. Aí ele quer aquele cristal que está cheio de imperfeições. Não sei se os irmãos já viram, que alguém já viu, contemplou uma pessoa que trabalha com cristal, tem um martelinho pequeno, ele fica batendo, quebrando, vai lapidando, lapidando, vai lapidando. Ele vai fazendo da maneira que ele quer fazer. Ele vai limpando as imperfeições. Deus, ele pega o sujo, o imundo, até mesmo o incrédulo, e faz dele um vaso de honra. Ele faz um soldado de valor. Aleluia, Jesus. Aqui nessa noite tem soldados de valor. Aqui nessa noite tem homens e mulheres que Deus pegou e fez dessa maneira. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você já foi alistado, meu irmão, minha irmã. Você já foi alistado, aleluia, no exército do general dos generais. Aleluia, Jesus. Você não pode desprezar mais a sua armadura. Você não pode desprezar a sua espada que Deus pegou nas tuas mãos. É tua responsabilidade agora. Aleluia. Zere a sua armadura, zere a tua espada, zere, cuide. E zere também dos outros. Zere também dos soldados feridos à sua volta. Zere dos que estão caídos. Cuide das suas feridas. Faça azeite. Aleluia. Eu que Deus está falando com você aqui nessa noite, igreja. Aleluia. Nós não podemos ver um soldado caído prostado e não fazer nada. Aleluia. Verdade, meu Deus. Porque o amor, ele fala mais alto. Aleluia. Oh Deus, você vem do Deus de poder, Deus. Oh glória. Oh glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Jesus, ele vai falar acerca de uma semente que cai nos espinhos. E juntamente com os espinhos crescendo, os espinhos crescem, sufoca. E essas não conseguem crescer mais. Elas vão morrer porque elas estão sufocadas. Representa aquelas pessoas que vêm, muitas vezes em busca de uma melhora ou uma melhor situação de vida. Ou quem sabe achando que depois que se alistarem para o exército do nosso Deus, as lutas já vão se cessar, mas não é bem assim. Nós sabemos muito bem que não é dessa maneira. Nós sabemos que quando nós viemos, ou quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos nosso Jesus como único e suficiente salvador da nossa alma, o diabo ainda se levantou mais ainda com fúria sobre nossas vidas, para nos derrotar, nos abater. Então essa semente caída nos espinhos representam aqueles que deixam, aleluia, Jesus, os anseios, ou as ansiedades, os desejos, os sonhos, muitas vezes, que não é o sonho de Deus, mas é o sonho do homem. É, meu Deus, aleluia. Sufocar. Ah, meu Deus, como eu queria fazer uma faculdade. Ah, meu Deus, como eu queria ter um melhor emprego, uma situação melhor financeira. Eu não tenho, eu vou deixar minha igreja de um lado, eu vou fazer mais, eu vou granjear mais, é para mim agora, depois eu vejo esse outro lado. Nós não podemos deixar a Jesus para o segundo plano, ou nós não podemos deixar
a nossa salvação para segundo plano. Verdade, meu Deus. Temos que priorizar primeiramente o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Deus. Nós temos que sim planejar Louvado seja algumas coisas para nossas vidas, nossa família, até mesmo para ajudar algumas pessoas, abençoar outras vidas, mas nós não podemos deixar para o segundo plano a obra de Deus. Verdade, Aleluia. Senhor. Aleluia. Porque do que adianta o homem ganhar por dizer que ele é a sua salvação? Verdade, Jesus. Quantos Glória a correram Deus. e muitos ainda correm de um lado para o outro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro se move através da usura, se move através da ganância, do querer mais, eu quero mais, eu quero mais. E assim vai, Verdade, e meu o tempo passa. Oh, Eu não estou fugindo da pregação aqui, mas você já viu alguém dizendo, meus irmãos, que um homem ele corre o tempo todo atrás da riqueza, depois ele se vê doente, prostrado, e todo aquele dinheiro que ele tem, todo aquele dinheiro que ele tem, a riqueza que ele tem, não traz de novo, não recupera novamente a sua saúde. Verdade, meu Deus. E é desse jeito, meus irmãos. Aleluia, Aleluia. Deus. Muitos dizem, a única certeza que temos é que um dia vamos morrer. Sim, Glória a Deus. mas nós, os que servimos a Deus, temos ainda uma esperança maior. E sabemos que há algo maior ainda, porque vamos passar da morte para a vida. Glória a Deus. Aleluia. Em vez de nós falarmos, vocês já morreram, vocês vão morrer. Não, eu tenho certeza que eu vou herdar a vida eterna. Essa é a palavra de Deus.